Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Santa Palavra de Deus, na orientação do Senhor para as nossas vidas, para aprendermos, para sermos exortados, consolados e também nos deliciarmos com o banquete celestial da Palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com você nesse momento o texto de Josué capítulo 6. Nós leremos o capítulo inteiro para depois pensarmos um pouco nas aplicações das lições desse texto para a nossa vida. A Bíblia nos diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: Passai e rodeai a cidade, quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Os sacerdotes seguiam durante todo o tempo tocando as trombetas. Ao povo, porém, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, não levantem a vossa voz, não saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas adiante da arca do Senhor iam andando tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e o restante seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes sempre tocando as trombetas. No 2º dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Tocando o sacerdote as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, será condenada, e ela e tudo que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o acampamento de Israel e o perturbeis. Toda prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro, porém, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu. E o povo subiu à cidade, cada qual a atacou de onde estava, e a tomaram. Tudo o que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, homem e mulher, menino e velho, bois, ovelhas e jumentos. Disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo que tiver, como lhe juraste. Assim entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que tinha. Tiraram também todos seus parentes e puseram-nos no fora do acampamento de Israel. Então a cidade e tudo o que nela havia foi queimado. Mas a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a vida da prostituta Raabe e a família de seu pai, e tudo o que tinha, porque esconderam os mensageiros que Josué enviara para espiar Jericó. Ela habita no meio de Israel até o dia de hoje. Nesse tempo, Josué pronunciou este juramento: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Vamos orar? Pai bendito e eterno Deus, diante de Tua palavra, nós estamos mais uma vez. Fala conosco de forma graciosa e poderosa, instruindo-nos na Tua verdade, nos dando luz ao coração e direção para a vida, Senhor, em nome de Jesus. Gostaria de falar sobre lições de uma grande conquista. Certamente Josué iniciou a grande conquista da terra prometida a partir de Jericó, observando e seguindo fielmente a direção de Deus. O sonho estava se realizando.
o sonho da terra prometida. Aliás, quando pensamos em sonho, pensamos logicamente no fato de que todo ser humano possui sonhos. Aliás, quem deixa de sonhar acaba por perder a razão da própria vida. Os sonhos nos alimentam, nos direcionam. E a qualidade dos nossos sonhos também definirá a qualidade da nossa vida, secular e espiritual. A verdade é que nossos sonhos nos movem em direção àquilo que nós desejamos conquistar. E como é bom saborear uma grande conquista. Como é bom, como é salutar, respirar aliviado com a sensação de dever cumprido após a conquista do casamento, após a formatura na faculdade, na universidade, após conquista do emprego almejado. Mas, queridos, quantas vezes nós negligenciamos ou não sabemos que atitudes inadequadas podem fazer com que as nossas maiores conquistas se tornem uma grande dor de cabeça, ao invés de ser uma bênção, a bênção de um sonho realizado. O povo de Israel vivia um momento assim em sua história. Um momento assim nesse texto que nós lemos de Josué 6. Eles estavam já há 40 anos no deserto peregrinando e finalmente agora estão entrando na terra de Canaã e estão perto, frente a frente, bem próximos ao início da concretização desse sonho, do sonho de tomar posse da terra prometida. Jericó seria a primeira cidade fortaleza a ser conquistada. Jericó foi conquistada e o sonho começou a ganhar formas. A verdade é que todos nós temos sonhos e desejamos conquistá-los. Desejamos também que os nossos sonhos ganhem forma. E é possível aprender algumas lições importantes com essa história da conquista de Jericó. Lições que farão com que as nossas conquistas também sejam duradouras, sejam conquistas abençoadas, ao invés de se tornarem fontes de grandes dores de cabeça para nós. Algumas lições podemos extrair dessa história. A primeira lição que eu observo nesse texto é que há um tempo certo para as conquistas. O povo teve que esperar 40 anos no deserto e agora já em Canaã, mais 7 dias rodeando a cidade, para que, enfim, Jericó fosse conquistada. E eu lhe faço uma pergunta: Deus poderia ter dado ao povo de Israel Jericó de uma forma mais rápida, de forma instantânea? Logicamente, a resposta é sim, Deus poderia. Deus tem todo o poder, não há impossíveis para o Senhor. Mas por que não deu? Essa pergunta é ainda mais importante. Deus não deu porque o Senhor sabe que o tempo é algo muito importante na vida do homem. Todo o tempo entre a promessa e o início da conquista da terra prometida serviram para que Deus provasse a obediência e a fé do povo de Israel. O tempo tem esse propósito, o tempo tem esse objetivo: provar a nossa fé, provar a nossa obediência. Israel só conquistou Jericó porque todas as orientações do Senhor foram obedecidas e porque o povo acreditou na palavra do Senhor. E aqui fica uma grande lição: os que são reprovados no teste do tempo, os que perdem a fé, os que sucumbem diante da desobediência, esses são os que ficam pelo meio do caminho e não alcançam as grandes conquistas. Aliás, foi assim com toda a geração de Israel que saiu do Egito, que foi incrédula, que foi pessimista. Não passaram no teste do tempo. Queridos, Deus sabe que se todos os nossos problemas fossem resolvidos de imediato, no estalar de dedos, então nós não teríamos maturidade suficiente para lidar com as conquistas que o próprio Deus nos dá. Nós vivemos a geração do fast food, que quer tudo rápido, tudo para ontem. As pessoas são impacientes, não sabem esperar e não querem esperar. Preferem viver em busca da satisfação momentânea, dos prazeres momentâneos, do que aguardar por algo melhor, do que aguardar por algo mais duradouro.
E não pense você que esta pressa, essa impaciência está relacionada apenas aos assuntos dessa terra, não. Muitos de nós exigimos que Deus faça as nossas vontades, por exemplo, assim que nós terminamos de orar. Queremos para a hora. Só que esse defeito não é uma exclusividade nossa. A Bíblia, por exemplo, conta que o povo de Israel, após atravessar o Mar Vermelho, precisou enfrentar o deserto até chegar à terra prometida. Porém, eles não souberam esperar o tempo de Deus. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 32, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Viu só como as pessoas não sabem esperar? Como as pessoas são impacientes? O povo estava esperando Moisés voltar do monte há 40 dias. E como ele não aparecia, resolveram fazer o que achavam melhor. Se reuniram, pegaram a joia de suas mulheres, fizeram um bezerro de ouro para ser o Deus deles. Queridos, infelizmente essa é a tendência humana. Se alguma coisa que nós estamos esperando demora muito na nossa percepção para acontecer, a gente fica impaciente e a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. Na nossa cabeça é melhor assim, vou fazer do jeito que dá. Porque na verdade nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Quantos problemas nós temos na vida porque nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Mas existem algumas situações que nós somos obrigados a passar por um tempo de espera. Queridos, as coisas de Deus não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo dele. Quantos de nós já não vimos Deus, entre aspas, demorar para atender as nossas orações a respeito da nossa vida profissional, sentimental, espiritual ou qualquer outra coisa? Essa demora de Deus é normal e tem que ser assim. E por que tem que ser assim? Porque quando Deus está, na nossa percepção, demorando, o que Ele está fazendo é trabalhando em nosso caráter. E o que nós devemos fazer quando o Senhor fica em silêncio diante das nossas necessidades? Devemos tirar as nossas próprias conclusões e fazermos aquilo que nós achamos ser a vontade dEle? Ou devemos ficar firmes em comunhão com Deus, esperando um pouco mais, até termos a certeza de qual é a sua vontade? Quantos de nós já tentamos dar uma ajudinha para Deus, uma mãozinha para Deus e acabamos nos dando mal? Não é verdade? Se você fizer uma retrospectiva aí, puxar pela mente, você vai perceber que já cometeu esse erro. Então, queridos, o que eu quero dizer é que mesmo que a situação pareça ser de extrema urgência, devemos esperar pelo tempo de Deus e aguardar até que Ele fale conosco e nos dê uma direção. Porque se nós não fizermos assim, caso contrário, nós podemos pecar e não conseguirmos ouvir a sua voz. Aliás, eu gosto muito de uma música antiga da Cassiane que diz que quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Aliás, é exatamente isso que a Bíblia diz, por exemplo, em Isaías 64, verso 4. O que nós devemos entender, irmãos, é que Deus não está brincando conosco quando Ele não nos responde imediatamente. Não está. Da mesma forma que Ele estava trabalhando, por exemplo, com Moisés, naqueles 40 dias, assim também o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Ele está trabalhando em nós. O que nós precisamos é ser pacientes e aprender a confiar mais no nosso Deus. Não podemos desistir de ouvir o Senhor só porque a resposta dele não veio na hora que nós achamos ser a hora certa. Não, queridos. Não devemos tentar ajudar a resolver os nossos problemas e colocar a nossa confiança nas pessoas, nas coisas. Porque a palavra de Deus nos diz no Salmo 34, verso 15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, com certeza, Deus nos responderá no momento certo. O tempo de Deus é muito melhor que o nosso tempo. Por isso que o salmista diz no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O silêncio do Senhor é precioso, queridos, na nossa vida, pois é durante esse tempo
que Ele está nos preparando para a sua resposta. Ele está nos preparando para a sua resposta e nos ensinando algo que nós não poderíamos aprender com as pessoas. Então, sendo assim, o que nós precisamos fazer é saber aproveitar o melhor dessa espera. E com muita fé, com perseverança, manter o coração na certeza de que a resposta certa vai vir no tempo do Senhor. 40 anos depois, essa resposta estava chegando. Talvez você está esperando por uma resposta de Deus nesse tempo. Aguente firme, porque Deus está com os seus olhos atentos à sua súplica, os seus ouvidos atentos à sua oração. Há uma segunda lição que ainda quero compartilhar. A lição de que conquistas, os nossos sonhos são abençoados quando Deus é colocado em primeiro lugar. Deus deixou bem claro ao povo que eles não podiam pegar nada dos despojos de Jericó. Todo despojo seria consagrado ao Senhor. Por quê? Porque Jericó era das primícias das conquistas da terra de Canaã. A primeira. Deus estava ensinando ao povo um princípio, que eles deviam honrá-lo com a primeira parte da conquista de Canaã. E o princípio espiritual aqui é que Deus deve ser colocado em primeiro lugar em nossa vida, em nossas conquistas, porque primeira parte sempre se refere à melhor parte, a parte da honra, a parte da distinção. E devotar ao Senhor os despojos de Jericó significa dizer, em outras palavras, que a honra e a glória pela vitória pertenciam ao Senhor. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para você. Em suas conquistas, quem recebe a honra e glória? Quem é exaltado? Quem recebe a melhor parte? Não sem razão, queridos, não sem razão, por inúmeras vezes, Deus advertiu o povo de Israel, ainda quando Moisés estava vivo, de que o povo não se orgulhasse das vitórias que Deus daria a eles quando entrassem em Canaã, porque o orgulho ia fazer com que eles se esquecessem de Deus e deixassem de honrar o Senhor com o primeiro lugar. Eu aprendi desde muito cedo que quando Deus é honrado, quando Deus é glorificado através de nossas vidas, através de nossas conquistas, quando Ele não é honrado, quando Ele não ocupa o primeiro lugar do nosso coração, então certamente algo ou alguém já está ocupando esse lugar. E ouça o que eu vou lhe dizer nesse momento. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar da sua vida, então mais cedo ou mais tarde você vai perder tudo aquilo que você colocou no lugar de Deus. É sempre assim. Aliás, essa história tem repercussão, essa história de Jericó. Um homem chamado Acã desobedeceu ao Senhor e tomou dos despojos de Jericó. E você sabe o que aconteceu com ele? Aquele homem não teve tempo sequer para saborear a conquista. A conquista de Jericó, para aquele homem, se tornou uma maldição e não bênção. Por ele não ter honrado e glorificado ao Senhor, aquele homem, sua família e tudo que eles possuíam foram destruídos e eliminados de Israel. Quando você não honra a Deus com as suas conquistas, quando você se envaidece com elas, quando você se orgulha delas, então você está trilhando um caminho perigoso e transformando aquilo que deveria ser uma bênção em uma maldição. E como Acã, mais cedo ou mais tarde, e normalmente é mais cedo, você vai acabar perdendo aquilo que ocupou o lugar de Deus no seu coração. A mensagem que fica é: nunca se esqueça de glorificar a Deus através de suas conquistas, porque na verdade elas só acontecem porque o próprio Deus nos concede. Provérbios 29 e 23 vem afirmar essa verdade. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Há uma terceira lição que eu ainda quero compartilhar para vocês para concluir esta palavra. Conquistas são dádivas de Deus, mas elas exigem esforço da nossa parte. Deus deixou muito claro que a vitória sobre Jericó seria dada a Israel por ele. Olha o que está escrito no verso 2 desse texto que nós lemos de Josué 6. Então disse o Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Entrego na tua mão. Quem entregou foi Deus. Nunca podemos perder de vista que todas as realizações da nossa vida são, em primeiro lugar, um favor de Deus. É a graça divina em operação sobre nós. Nunca conseguiríamos nada, nenhuma conquista, se Deus não intervisse em nosso favor. Em outras palavras, se Deus não quiser, nem tente. Não vai conseguir. Mas quando Deus quer, ninguém pode impedir. Porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar.
Porém, o Senhor, via de regra, exige de nós, queridos, esforço e dedicação na busca das nossas conquistas. Aliás, foram essas exatamente as palavras dadas para Josué. Deus falou com Josué não apenas uma, mas 3 vezes: esforça-te e tem bom ânimo. Quando ele falou sobre a conquista da terra, esforça-te e tem muito bom ânimo, esforça-te e tem ânimo. Deus ordena a Josué que ele se esforce. Essa expressão é repetida 3 vezes. E por que tanta ênfase? Porque não existe conquista sem esforço. Deus poderia muito bem, irmãos, dar a Israel toda a terra de Canaã, sem que os israelitas levantassem um dedo sequer contra os cananeus. No entanto, o Senhor sabe de uma coisa. Ele sabe que o esforço é totalmente necessário. Porque sem esforço não há reflexão e nem reconhecimento das conquistas. O que vem fácil não provoca reflexão. O Senhor fez a muralha cair, o sobrenatural. Foi a muralha cair com gritos. Isso é sobrenatural. Mas o papel de atacar Jericó, esse era dos homens guerreiros. Aqueles homens tinham que estar preparados no lugar certo e se esforçarem na conquista da terra. Muralha cair sempre será o papel de Deus. Mas ir em direção às conquistas, isso é papel nosso. Existe muita gente, aqui há um problema, que sonha com diversos projetos para a vida e eles nunca deixam de ser sonhos. Eles nunca saem do papel. Você sabe por que eles não saem do papel? Porque falta esforço, porque falta dedicação, preparação. É gente até que ora, mas espera que as coisas aconteçam apenas como um passe de mágica. Não querem se comprometer, querem que Deus faça tudo. Você quer melhorar o seu salário? Então ore ao Senhor. Mas se qualifique para ganhar mais. Estude, se prepare, desenvolva novas habilidades e competências. Você quer aprender uma nova profissão? Ore a Deus para abrir uma porta, para que você, através de um curso profissionalizante ou um curso acadêmico, saiba fazer algo diferente. É preciso esforço. Verdade é que a preguiça, a procrastinação, empurrar com a barriga as coisas, são inimigos, 2 grandes inimigos das conquistas. Muita gente tem seus sonhos assassinados por indolência, pela falsa ideia de que sempre haverá tempo. Amanhã eu me preparo, amanhã eu me esforço, amanhã eu me dedico, e o tempo passa. Josué foi o grande líder da terra, da conquista da terra prometida, mas para que ele chegasse a esse status, ele precisou plantar a sementinha do esforço, da dedicação. Muitos anos antes, quando ele, por exemplo, foi um dos espias que, juntamente com Caleb, foram os únicos a prestarem um relatório positivo sobre a terra. Josué não teve vergonha de ser auxiliar de Moisés. Andou ali, debaixo da aba de Moisés muito tempo. Se você quer alcançar as suas conquistas, comece hoje, no agora, a plantar as sementes do esforço e da dedicação. Prepare-se, estude, trabalhe e aproveite as oportunidades que o Senhor tem aberto para você, pois no futuro você vai ser recompensado. O problema de muitos é que já querem começar grande e por isso nunca começam, nunca saem do lugar comum. Valorize os pequenos começos e aproveite eles com muito esforço e dedicação, pois assim você vai ser honrado lá no final. Que Deus abençoe e que você possa glorificar a Deus com as suas conquistas, colocando Ele em primeiro lugar, aproveitando o tempo de Deus na sua vida enquanto elas não são alcançadas, para aprender preciosas lições, e se esforçando, e se dedicando, e fazendo a sua parte, porque isso também é importante. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.